Gente, essa semana o mundo foi tomado por uma apreensão muito grande em relação ao surgimento da nova variante do coronavírus, a variante Omicron, que surgiu na África do Sul, mas rapidamente já se espalhou pelo mundo, estando presente nos 5 continentes, inclusive ontem tendo sido confirmados 2 casos aqui no Brasil. Mas eu acho que há uma grande diferença entre você estar apreensivo com o comportamento dessa nova variante e desenvolver um pânico em relação a essa nova variante. Eu quero mostrar para vocês alguns gráficos e quero fazer algumas conclusões a partir desses gráficos e a partir dessas análises preliminares em relação a essa nova variante. Eu sou Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário, e convido a você que está passando por aqui para se inscrever no canal e ficar atento ao nosso plantão da Omicron. Eu acho que tem boa notícia por aí, fica até o final do vídeo e acompanhe as conclusões que eu vou extrair desse vídeo que é relativamente rápido. Pois bem, a variante Omicron surgiu agora em novembro, foi identificada, relatada à OMS agora em novembro na África do Sul, a partir das observações de uma médica chamada Angelique Coetzee, e essas observações basicamente se deram em jovens e em crianças que procuraram a médica com sinais e sintomas de fadiga, dor no corpo, nada muito parecido com os sintomas clássicos e os sinais clássicos da Covid-19. Após realizar sequenciamento genético de amostras desses pacientes, concluiu-se que se tratava de uma nova variante. E a primeira coisa que eu quero fazer para vocês é mostrar aqui o gráfico da evolução dessa nova variante em menos de um mês ao longo do mês de novembro, e é impressionante como essa variante rapidamente tornou-se dominante na África do Sul. Acompanhe aqui comigo. Então esse gráfico é o gráfico que monitora no mundo inteiro o comportamento das variantes. Eu selecionei aqui a África do Sul para nós observarmos que no ano passado, em 2020, outras variantes dominavam o cenário da Covid-19 na África do Sul. A partir de novembro de 2020 foi introduzida na África do Sul essa variante verde aqui, que é a variante beta. Observa que essa variante beta tornou-se a variante dominante na África do Sul. Se você observar nessa coluna, a variante beta chegou a representar 95% de todos os casos na África do Sul em fevereiro de 2021, já agora em 2021, mas logo foi introduzida essa outra variante aqui, num verde azulado, está marcada aqui em verde azulado, que é a variante Delta. Nota que a variante Delta começou rapidamente a crescer na África do Sul e ali mais ou menos agora, pelo início de novembro já de 2021, a variante Delta, observe nessa tabela, correspondia a 96% de todos os casos de Covid-19 registrados na África do Sul. Eis então que aparece a variante Omicron, agora em novembro de 2021, representado por essa cor vermelha. E aí observa que rapidamente a variante Omicron começou a subir em número de casos, ao ponto de que chegou agora no dia 29 de novembro a representar 90% de todos os casos novos da África do Sul. Curiosamente, quando você observa o percentual de variante Delta nos novos casos da África do Sul, está em apenas 9%. Isso evidencia de uma maneira muito clara o crescente domínio da variante Omicron, que de 29% em relação à Delta, que tinha 51% agora no dia 15 de novembro, evoluiu agora para o final de novembro para a Omicron, com 90% dos novos casos e a Delta com apenas 9% dos novos casos. Isso de forma praticamente inequívoca demonstra que em menos de um mês, na África do Sul, a variante Omicron dominou todos os novos casos e o número de novos casos registrados com a variante Delta caiu a menos de 10%, evidenciando que a Omicron está silenciando, dominando a variante Delta na África do Sul e as demais variantes. Quando nós analisamos os dados da Universidade Johns Hopkins para os novos casos de Covid-19 na África do Sul, nós observamos que houve uma primeira onda ali por volta de julho de 2020, depois em fevereiro de 2021 houve uma segunda onda e agora em agosto de 2021 houve uma terceira onda. Essa onda que está agora começando aqui no mês de novembro de 2021 é a onda da variante Omicron.
Agora eu queria chamar a atenção para um fato. Note que aqui está começando uma quarta onda na África do Sul, provocada pela variante Ômicron. Quando a gente analisa as mortes na África do Sul em relação à Covid-19, nós observamos que para cada onda de novos casos, houve um pico de morte na África do Sul, de pessoas com Covid-19 que morreram. Entretanto, agora no final do ano, no mês de novembro, mesmo com o início da quarta onda causada pela variante Ômicron, a quantidade de mortes na África do Sul permanece relativamente estável. E isso pode apontar para as observações da médica Angelique Coetzee, a médica sul-africana que atendeu os primeiros casos da variante Ômicron, que relatou que a variante Ômicron, nos casos que ela analisou, nos casos que ela atendeu, causava Covid leve. A mesma coisa se observa, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha tem 4 pessoas já com registro da variante Ômicron, mas todas elas com Covid leve. O mesmo se observa na Holanda, o mesmo se observa em Israel e o mesmo se observa no Canadá. Ou seja, até agora, nenhuma morte causada pela variante Ômicron foi relatada em mais de 1000 casos já relatados no mundo. E em todas as situações apontam para uma Covid com sinais e sintomas leves. E aí eu quero trazer um outro dado preliminar para vocês, que é o seguinte: pesquisadores da Universidade de Tóquio concluíram que anticorpos produzidos por pessoas que curaram a Covid-19 ou que foram vacinadas pela Covid-19, quando em contato com a variante Ômicron em cultura de células, diminuíram a capacidade de invasão da variante Ômicron nessas células em cultura. Isso pode ser um sinal de que os anticorpos produzidos em resposta à exposição à doença por outras variantes e os anticorpos produzidos em resposta à vacinação podem sim continuar eficazes contra a variante Ômicron. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que é necessário sim que a gente redobre os cuidados, que a gente continue evitando aglomerações, continue tomando as vacinas, utilizando máscara para nos proteger dessa e de outras variantes. Mas nós precisamos aguardar pelo menos 3 a 4 semanas, que é o tempo em que a variante Ômicron está atuando já na África do Sul, para analisarmos qual será o comportamento dessa variante em relação às vacinas e em relação aos diferentes grupos etários e as diferentes taxas de vacinação que nós observamos pelo mundo afora. Há uma expectativa de que a variante Ômicron possa ser extremamente hábil em se disseminar, ou seja, ela é muito mais transmissível do que todas as outras variantes até agora já encontradas do coronavírus. Entretanto, há também uma expectativa de que ela não seja tão agressiva, não seja tão letal quanto as variantes anteriores. Se isso se confirmar, a exemplo do que eu mostrei aqui na África do Sul, a variante Ômicron poderá dominar todas as outras variantes existentes no mundo do coronavírus, poderá inclusive erradicá-las do planeta e causar uma Covid leve nas pessoas. Se isso acontecer, isso pode sinalizar não para o fim da pandemia, mas para uma estabilização no número de mortes da pandemia. Ou seja, a variante Ômicron, com essa grande capacidade de disseminação, vai se espalhar muito rapidamente pelo mundo, não vai causar possivelmente uma Covid muito grave e vai causar a extinção de outras variantes mais letais que a própria variante Ômicron. Talvez seja uma ajuda do processo evolutivo na natureza que, segundo Charles Darwin, acontece por seleção natural. Ou seja, os vírus continuam a se multiplicar e continuam a originar variantes. A maioria dessas variantes, por si só, vão desaparecer porque não são bem adaptadas. Existem atualmente cerca de 2.000 variantes do coronavírus já registradas desde o início da pandemia. A grande maioria sequer foi adiante no processo evolutivo. E se isso acontecer com, ao acaso, originando uma variante Ômicron mais transmissível e menos letal, e que seja capaz de barrar o crescimento de outras variantes mais letais, nós vamos caminhar para uma estabilização do número de mortes e possivelmente nós vamos caminhar para que a Covid-19 se transforme numa endemia pouco letal. Isso não quer dizer que a gente não tenha que tomar cuidados, porque o coronavírus continua a se multiplicar e é possível que ele origine no futuro outras variantes e deverá
originar outras variantes. E é exatamente reduzindo a circulação dele que nós vamos conter isso. Como se reduz a circulação do vírus? Com vacinação e com evitando, no momento, pelo menos, aglomerações. Dito isso, vamos aguardar as 3 ou 4 próximas semanas para analisar melhor o comportamento do vírus, mas eu acho que esse vírus veio para fumar o cachimbo da paz com a espécie humana. É mais ou menos assim, o vírus está dando um recado. Olha, eu originei aqui uma variante que se dissemina muito, que vai inibir as outras variantes mais letais, mas é uma variante menos letal e assim eu quero, enquanto vírus, sobreviver e vou deixar a espécie humana sobreviver. É o mecanismo de adaptação na história evolutiva das doenças que começa a se materializar, quem sabe, com a variante Ômicron. E assim nós poderemos conviver relativamente bem com esse vírus, com um número de mortes bastante reduzido ou praticamente nulo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, não esquece de adotar medidas de proteção como utilização de máscara, tomar todas as doses de vacina e reforço e evitar aglomerações agora no final do ano, principalmente em espaços fechados. Um forte abraço e até a próxima.